Agora com o Nildo Magalhães aqui, no nosso canal Vanderlei Nunes Oficial. Nildo, me diz uma coisa. E quais são as perspectivas do nosso cenário a partir aqui do municipal, de Belém? Olha, Belém tem que surgir outros nomes. Já tem alguns nomes, né? Tem que surgir mais nomes e o povo se candidatar. Nós temos o prefeito atual, que com certeza vem para a reeleição, que é o Edmilson Rodrigues, que eu acho que já deu. Você acredita que ele não se reelege? Não, eu não posso falar isso. Porque política é um fator surpresa. Se eu falar isso, eu vou ser injusto. Até pelo contrário, acredito que ele pode se reeleger. Talvez não querendo, mas ele pode se reeleger. Por quê? Porque é o prefeito da cidade. É o prefeito que tem chamado máquina pública, né? E esse ano, que é um ano de eleição, eles vão gastar muito na cidade. O povo vai esquecer os 3 anos de sufoco que viveu e talvez crie uma esperança nesse último ano dele para renovar, que são as promessas que se enganam as pessoas. Ele prometeu, por exemplo, para ser prefeito, ele prometeu algo chamado Bora Bora, R$450 para quem era do Bolsa Família. Não cumpriu, só deu para alguns, né? Então talvez ele surja com alguma outra promessa agora que o povo pobre vai acreditar, que a grande maioria vai acreditar e ele se reeleja, né? Então existe sim a possibilidade dele se reeleger, o Edmilson Rodrigues. Vai ter que mudar, vai ter que ter muita estratégia política, né? Vai ter que mudar esse cenário para ele se reeleger. Bem, temos nomes aí que está surgindo já em pesquisas que a gente está analisando. Tem aí o Zeca Pirão, que foi presidente do Clube do Remo, foi vereador, presidente da Câmara Municipal, é deputado estadual hoje. Está aí, asfaltou muitas ruas em Belém. Tem chance. Todo candidato tem chance. Ele é candidato, ele tem chance. Sim. Né? Tem chance. Temos o nome aí do Eugush, que o Eugush quase é um delegado federal, não tem experiência política com mandato, nunca foi vereador, que eu acho que o Eugush devia ser vereador. Da última vez chegou perto, né? Chegou perto de ser prefeito, né? Da última vez ele ficou longe de ser deputado, porque ele foi candidato a deputado federal agora na última eleição. Então, da última vez ele foi candidato a deputado federal. Ah, sim, foi, verdade. Tá? Da última vez a prefeitura, a disputa foi boa. Foi perto. Por quê? Porque ele abraçou a linha do bolsonarismo. A linha da direita, que está muito crescida no Brasil inteiro, que divide o Brasil hoje. Direita e esquerda está dividida nesse eleitorado. Então, ele levantou ali a bandeira do Bolsonaro e por pouco ele não entra. Tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, o Eugush, conversar com ele. E aí a gente percebe o seguinte, o que é que falta para o Eugush? O Eugush hoje ele vem mais quebrado do que da última vez, porque ele já vem conhecido agora. E aí tentaram colocar a culpa nele em algumas situações de maleta, dinheiro na casa dele, criaram uma imagem ruim na época do Eugush, né? E agora o Eugush veio candidato a deputado federal, que não era para vir. Não era para vir. Sim. Porque se ele não vem candidato a deputado federal, ele viria com aquele nome que o senhor está lembrando agora. O homem que teve 400 mil votos, 40 e poucos mil votos. Um exemplo que eu estou dando, né? Porque eu não sei o voto dele na real. E aí o Eugush vem e tem pouco menos de 50 mil votos para o deputado federal, né? Um Caveira da vida, que é deputado federal, desconhecido, delegado de polícia, o Caveira, teve 106 mil votos. Deputado federal. E o Eugush, que era conhecido, não teve 50 mil votos. Então, ou seja, deu uma quebrada total aí no nome Eugush. E para completar, ele se divide com a direita, que surge o nome Éder Mauro. O Éder Mauro é um dos candidatos bolsonaristas, né, ligado ao Bolsonaro. O Éder Mauro é muito conhecido em Belém, tanto no lado bom como no lado negativo. Tem gente que gosta dele, tem gente que odeia ele, né? E aí, como ele vem o Eugush, junto com o Éder Mauro, divide. A direita se divide. O Eugush não tinha Éder Mauro, né? O Éder Mauro é provável candidato, provável que eu não sei se vai ser, provável candidato em Belém do Pará. Provável o Eugush também, né, candidato, que eu acho que o Eugush devia ser vereador, ele elegeria uma das maiores bancadas de vereadores de direita, Sim. que ele tem peso para isso. O Éder Mauro, se ganhar para prefeito, que eu acho difícil ganhar também o Éder Mauro, se ganhar para prefeito, abriria a vaga para o Eugush, porque o Eugush é suplente do Éder Mauro. Ele viraria deputado federal, né, lá do PL. Então essa é uma conjuntura. Tem aí o outro nome, falei da direita, que está dividida, por isso que para não dividir, pegava o Eugush, botava vereador, fazia uma bancada de direita de vereador, o Éder Mauro talvez ganharia para prefeito, se ganhasse ele viraria deputado federal. Aí não ia estar dividido, tá? Ia estar todo mundo trabalhando no conjunto da linha da direita. Isso aqui é até uma recomendação para eles que estão nos ouvindo agora.
que às vezes nem eles estão percebendo isso. E aí o que acontece? E aí surge uma direita forte. Aí há a possibilidade de Éder Mauro virar prefeito, há a possibilidade do Iguchi virar vereador e virar deputado federal, que ele vai de tabela e faz uma bancada de vereadores de direita. Aí vem o governador, que não gosta do Éder Mauro de jeito nenhum, não gosta do Éder Mauro. E aí o governador vai trabalhar forte para colocar nomes. E aí o governador Helder Barbalho, ele lança nomes, ele lança a seara dele. Sim. A seara dele quem é? Que ele está pensando aí, pode ser o Zé Capirão, é da base dele, deputado estadual, que eu citei, Igor Normando, que é deputado estadual, que está comandando a Usina da Paz. Essa Usina da Paz está aqui forte em Belém, e quem está comandando é o deputado Igor Normando, né, que está licenciado e comandando a Usina da Paz, isso dá muito voto, né? Também surge aí a vice-governadora, que também talvez ele lance aí como candidata a prefeito, né, a Hanna. Né, surge aí esse nome que é forte, ela está comandando a COP30, ela está com dinheiro para fazer muitas ações, inclusive já estão começando a fazer ações aí nos bairros, de toda Belém aí, tudo isso para mim é enganação, é enganar o povo, né? O povo acredita, vai. E aí eles vão jogar muito dinheiro nesse lugar, exatamente que aí entra a compra de voto. Que olha, você está comigo, se a gente ganhar, a gente continua. Não continua, é só enganação, é só naquele momento. Não continua. Então tem aí o nome da Hanna, Igor Normando, Zé Capirão, Edmilson Rodrigues, Úrsula Vidal, entendeu? E outros nomes que vão surgir aí que a gente não sabe. Teve um nome, eu até lancei no meu programa esses dias, um professor de uma escola pública, fez um vídeo extraordinário falando Belém, né? Minha Belém está triste, minha Belém precisa mudar, se colocou até como fosse um Batman, né? Eu não sou político profissional, eu estou à disposição, quero ajudar a minha Belém. Então tem que surgir gente assim. Eu não sei como é o nome desse professor, para ver se a gente possa dar uma oportunidade para esse professor, para outras pessoas se candidatar aí, quem sabe até ganhar a eleição. Me diz uma coisa, Nildo. Qual você acha que é o futuro político do atual governador, do Helder? Olha, o Helder Quais são as Barbalho, pretensões dele? Olha, Wanderlei, o governador ele vem trabalhando para ser presidente da República, tá? Ele vem trabalhando para isso. Muita gente não viu isso, eu vim acompanhando, investigando a vida do governador. Eu vim acompanhando dentro do mundo político. E eu comecei a observar ele indo para o Egito, foi para a COP do Egito, ele se esforçou para trazer a COP 30 para cá, para Belém, levou o presidente Lula, logo quando ele ganhou o presidente Lula, levou num avião, num jatinho particular para o Egito. E ele fez a campanha do presidente Lula muito forte aqui no Pará. Muito forte, investiu pesado. E o Lula é quase um padrinho do Helder, né, do Helder Barbalho. Tem muito carinho, porque o pai dele, o Jader Barbalho, já vem dessa turma antiga da política e ajudou muito o Lula em várias situações. Então, o Helder vem trabalhando, visitando São Paulo direto, visitando os outros governadores, em vários lugares aqui do nosso país, o Helder está indo e está ajudando algumas situações. E uma coisa muito interessante que eu quero deixar aqui, né? Que eu vejo o Helder, além de tudo, ele é uma figura carismática. Sim. Ele consegue ser bem mais carismático que o pai dele, né? Sim, porque assim, o Helder pegou o defeito ali do pai e corrigiu, entendeu? Então, o que o pai tem de defeito ali, eu vou corrigir. Talvez ele percebeu ali. Ele tem um lado duro dele, um lado firmeza, às vezes ele é bruto também, mas ele tem um lado povão dele, tem um lado dele popular, né? Carismático, ele tem esse lado carismático, o Helder. Então ele começa a fazer visitas, emissoras Globo, ele começa a fazer visitas em grandes emissoras, dar entrevista, ele começa a aparecer. O PT parece que não estava percebendo isso, e estavam brigando entre eles. A presidente Gleice brigando com Haddad, achando quem seria o sucessor do Lula, né? Haveria uma possibilidade do Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, que era senador atual e está virando ministro do STF, de ser um substituto do Lula. Tiraram já Flávio Dino, já mandaram para o STF, né? E o Alckmin, eles estão vendo como é que vão negociar a saída do Alckmin para um Senado, alguma coisa assim. Mas talvez a vaga de vice-presidente da República cai seja no colo do Helder. Eu acho que ele está costurando isso, é uma percepção minha, eu tenho estudado ele, tenho estudado a vida dele, as viagens dele, a saída dele, as falas dele, tudo vai dizendo que o Helder está trabalhando para ser presidente da República. Não agora. Vem como vice do Lula, o Lula já é um homem de idade. Se o Lula ganhar a reeleição, né? Se não tiver Bolsonaro, o Lula ganha a eleição. Se o Bolsonaro ficar inelegível, Lula é reeleito. E o Helder
será aí um vice-presidente da República com a desistência, a saída do Lula. Vou sair e tal, vou deixar o Helder. E não havendo o Bolsonaro, depois eu quero lhe perguntar essa questão aí, o que é que você acha, mas não havendo o Bolsonaro, você acredita que haverá algum outro que possa fazer frente ao Lula? Teria nomes, só que eu acho difícil de virem, tá? Nós temos, por exemplo, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio. Tarcísio está fazendo um trabalho fantástico em São Paulo, só que eu acho que dificilmente Tarcísio viria para a presidência da República, porque ele ganharia uma reeleição fácil em São Paulo. E São Paulo é praticamente a capital do nosso país, da indústria, do comércio, do mercado. São Paulo está o poder do dinheiro. E a cidade, né, na América Latina de São Paulo. Então São Paulo tem um poder muito forte, e eu acho dificilmente o Tarcísio largar São Paulo agora. Acho que ele se fortaleceria mais com a imagem de São Paulo e talvez dali... Não ia querer arriscar, né? Não, acho que talvez ele viria lá na frente candidato. Até porque ele mesmo já diz, meu candidato hoje é o Bolsonaro. Né? Todo mundo quer lançar Tarcísio. Tarcísio não viria com uma briga com Lula agora. Não viria. Até porque é um jogo. Olha, Lula, não vou ficar aqui em São Paulo. Ninguém tiraria de Tarcísio São Paulo. Né? Lula ganharia para a presidência da República. E é claro, a gente está falando do cenário de hoje. Mas com esse cenário de hoje, quer dizer, tirando o Tarcísio, você acha que fica sem... Não tem. Tem gente que diz assim, se o Bolsonaro lançar a Michele, não ganha do Lula. Não ganha, eu sou de direita, a gente pode me criticar, não ganha. Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui para quem está assistindo a gente, que se qualquer pessoa quiser vir aqui de esquerda também, a gente vai conversar, vai ter o mesmo bate-papo. Aqui nós estamos abertos para a direita, para a esquerda, nós estamos aqui nessa conversa e democraticamente dando oportunidade a todos, tá certo? Aqui não vamos só trazer pessoas de direita, não. E o Nildo, ele tá falando de uma forma bem ampla, bem abrangente, tá? Inclusive, está muito bacana esse momento nosso aqui. Obrigado. Pois é, então não tem nome. A gente pensa em lançar a Michele não ganharia do Lula. O Lula é um homem já muito velho na política. E a política é uma arte, né? É uma arte, não é só o oba-oba. Nós não tivemos Lula. Se tivesse Lula no Bolsonaro, naquela primeira, o Bolsonaro não ganhava do Lula. Porque esse pessoal, como o pessoal fala de bolsonarismo, mas não pode esquecer que também tem um lulismo. Sim. E todos os dois são fortíssimos, né? É muito forte. Tem gente que não acredita nos votos do Lula nessa última eleição, porque o grupo bolsonarista é um grupo barulhento. Ele é um grupo muito forte nas mídias sociais, né? É um grupo que tem ali um celular, que tem uma internet. Esse é o grupo do Bolsonaro. O grupo do Lula, eles têm celular, mas não tem internet. A internet é caro. Eles não têm internet. Por isso que o Lula nem quer internet pro povo. O grupo do Lula é aquele pessoal que tem só internet para ver ali um TikTok, para ir lá dançar, brincar, desliga, porque é cara a internet. Né? O Bolsonaro não, ele fica ali ligado, manda mensagem, está acompanhando, está em sintonia com a política. E o grupo do Lula não, por isso que ele não tem audiência. E o do Bolsonaro tem. O Bolsonaro começa uma live e tem milhões. Aí o povo diz, como é que o Bolsonaro tem milhões na live dele e o Lula não tem? O Bolsonaro, por onde vai, ter uma multidão, o Lula não tem. E o Lula ganha. E o Lula ganha. É porque o povo do Lula é o povo da periferia. É aquele povo que não quer saber de política. Ele quer saber o seguinte, no dia da eleição, quanto é que tu me dá aqui para me votar em ti? E esse povo vai votar no Lula. Esse é o povo. Entendeu? Esse é o povo, porque eles têm a imagem, eles assistem a TV Globo, eles assistem o Jornal Nacional, eles ainda estão lá na TV. E eles estão vendo que o governo é o melhor governo, é um governo popular, é o que a imprensa fala, né? De vez em quando mostra os rombos. Nós tivemos rombos nesse primeiro ano do governo Lula, de mais de 260 bilhões. Se eu não me engano, 260 ou 360 bilhões, mas eu acho que é 260 bilhões. O governo Bolsonaro termina com saldo positivo em 50 bilhões. Então, ou seja, o cara ajustou a casa e mesmo assim foi reprovado. E o que gasta é o que eles querem, que o povo quer. Que é essa turma que não quer saber de política. Por exemplo, Belém. Você vai para uma passeata em Belém bolsonarista, você lota Doca, lota Nazaré. Se Lula vir, não tem. Por quê? Porque o povo da periferia não vai. Não vai pegar seu carro, não vai, ele quer ficar ali, não quer saber de política. Então, esse é o povo. E quando você sai da sua rua, para ir para o movimento lá nas Doca, por exemplo, que lota, saiu 1 ou 2 pessoas naquela rua, o resto continuou lá. E esse eleitorado é do Lula. Essa turma que está aí, boa parte, não é todos, claro. Está aí. Então é aí que justifica
a vitória dele. E o que é que você acha? Será que o Bolsonaro consegue ou vai ficar inelegível? Eu acho que vão deixar Bolsonaro elegível. Eu acho. Vai mudar. Eu acho que vai mudar, né? Vai ter julgamentos, vai ter muita coisa, sabe? Ainda tem 3 anos aí. Vai ter muita coisa. Então você acha que ele vem? Eu acho que ele vem candidato. É minha opinião. Eu acho que ele vem candidato. Se ele vir candidato, eu não sei quem ganha a eleição. Não posso dizer, porque está muito dividido o Brasil dentro do processo. O que vai acontecer é o seguinte: o que vai fazer Lula ganhar a eleição é o governo dele, essa gestão dele. Por exemplo, vou te dar um exemplo para o Norte aqui. O Norte vai ser muito agraciado pelo governo Lula. O Brasil todo pode falir, mas o Norte vai ser muito agraciado. Por que o Norte vai ser muito agraciado pelo governo Lula? Nós vamos ter aqui essa COP30 que vai dar bilhões para cá. Nós temos nós temos 2 ministros do Pará, lá no governo Lula, que é o Jader Filho, né? Que é ministro da cidade, e nós temos o Sabino, o Celso Sabino, que é o ministro de turismo, né? Esse povo vai trazer muito dinheiro para cá. E aí nós temos um governador que quer ser candidato a vice-presidente, que vai receber muito dinheiro aqui para poder jogar esse dinheiro nacionalmente na campanha do Lula. E nós temos agora uma discussão aqui na nossa região da Amazônia, que é uma sondagem de perfuração de petróleo aqui na nossa bacia, na equatorial da Amazônica, que vão ser destinados bilhões da Petrobras, de fundo da Petrobras, para essa região. Só a sondagem nessa região aqui, próximo de Macapá, só a plataforma, Vanderlei, é 1 milhão por dia. E esse dinheiro cai tudo na região norte, aqui no Pará. Então nós aqui vamos ter a oportunidade de receber muito dinheiro e tomara que esses governantes que aqui estão façam alguma coisa, de fato, pela população, né, do povo do estado do Pará. Então talvez a gente não sinta muito aqui. Mas a região nordeste toda, aí algumas regiões vão sofrer bastante. E aí é isso que vai dizer o que vai ser a eleição no próximo mandatário presidencial do nosso país. É isso que vai dizer. Nildo, me diz uma coisa. Algumas pessoas dizem que o Bolsonaro, na última eleição, perdeu para ele mesmo. O que é que você acha disso? Olha, a derrota do Bolsonaro é porque muitas das coisas que ele estava ali na frente como presidente, amarraram ele, né? Amarraram ele. E ele, muitas das vezes, eu acho que ele até iludiu o seu eleitorado. Ele iludia da forma que ele chegava e dizia assim: é a última vez, vou fazer. E não fazia, não tomava providência. Então ele deixou os ministros do STF engolir ele. Ele deixou. Você não acha que, pegando um pouquinho no pé agora, que aí tem bolsonarista que vai ficar com raiva? Certo. Mas tem que fazer essas perguntas também, né? Você acha que em algum momento ele não deu um passo para trás, não colocar uma palavra bem forte aqui, ele foi um pouco covarde, não? Quando ele podia ter avançado um pouco? Nessas questões você falou que ele disse assim, ele um dia falava, eu vou fazer isso, eu não aceito, mas no outro dia ele desdizia. Isso é bem claro, né? Isso aqui é bem claro. Você acha que foi alguma estratégia que não deu certo, isso aí? O que é que você acha que aconteceu? Pois é, o Bolsonaro ele sempre foi aquele cara que sempre fala o que pensa. Atrevido, né? Falava mesmo. Isso fez ele ser eleito. Isso fez ele se eleger, porque o povo acreditou nisso. Verdade. O povo acreditou nisso, né? Então, o que acontece? Quando, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes estava perseguindo, não deixava ele nomear um ministro, por exemplo, de segurança pública, que era o Ramagem, que está sendo até hoje perseguido, toda a direita, todos os amigos de Bolsonaro estão sendo perseguidos. Todos. Todos aqueles que entrevistaram ele, todo mundo está sendo perseguido pela esquerda que está no poder hoje. Então, está todo mundo vendo isso, está sendo perseguido. Então, o que acontece? Quando o Bolsonaro ia ao público na Avenida Paulista, ou lá mesmo em Brasília, colocava 2 milhões de pessoas na rua, etc e tal, para aquele movimento, ele dizia assim, olha, é a última vez, vou dar oportunidade e tal. Ele entrava num acordo com o inimigo. E com o inimigo não se entra em acordo. O inimigo vai lá e faz. Então, tem gente que utilizou essa palavra que o senhor falou, frouxo, covarde. Tem gente que utilizou. Muita gente falou, o Bolsonaro foi um frouxo, foi um covarde. Muita gente utilizou isso. O que eu acho é o seguinte, Bolsonaro, ele era para ter agido quando podia agir.
Quando ele podia agir, quando ele disse, é a última vez, e o povo gritava, eu autorizo. Acho que você está dizendo que ele perdeu o timing. Perdeu o time. Quando ele perdeu o time, ele deixou avançar, porque ele achou que ele não ia perder a eleição. Ele deixou avançar. Quando perder a eleição, não adianta mais nada, acabou. Acabou, entrega o poder e vai embora. Entendeu? E tenta na próxima vez. Só que agora vai ser mais difícil. Perseguição. E vem todo um aparato. E você não acha também que nessa questão do próprio Lula, por exemplo, que a gente viu em vários momentos, até os filhos dele dizendo que pode deixar vir, pode deixar saltar o Lula. Você acha que não tinha que ter tido assim, mais uma pressão do próprio governo com essa questão do Lula, que fosse facilitando muito, todo mundo facilitando para o Lula? Quer dizer, porque tudo aí que aconteceu, tudo que foi feito em termos judiciários com relação ao Lula, o que não foi desfeito está aí tramitando aí, mas ninguém sabe o que é que vai dar. Olha, existe dentro da nossa... Você também não acha que houve, só terminando aqui a argumentação, você não acha que houve aí também uma falta de tato, até político, essa coisa? Porque eles achavam que o Bolsonaro estava eleito. Eles achavam que o Bolsonaro, realmente o Bolsonaro é um fenômeno no Brasil, tá? De eleitorado, de popularidade, é um fenômeno. Sim, sem dúvida. E aí o que acontece? Mas foram ingênuos, então, você quer dizer, né? Eles achavam que com a soltura de Lula, não pode soltar que Lula não vai acontecer nada. Eles achavam isso, entendeu? Só que na verdade, como eu disse, o maior eleitorado do Lula está lá numa base distante da sociedade. É um povo que está no domingo tomando cachaça. Está lá, não querendo saber, está bêbado. Esse é o eleitorado do Lula. É aquele cara que ele fala que é do povão, é aquele cara que rouba celular. Esse é o eleitorado do Lula. Ele diz que não tem problema, celular para tomar uma cervejinha. Esse é o eleitorado do Lula. E esse eleitorado é muito grande no nosso país. É muita gente pobre, Vanderlei, no nosso país. Esse é o eleitorado do Lula. Os meninos lá, os filhos do Bolsonaro que você estava citando, eles talvez não estavam conhecendo essa realidade. Achava que todo mundo estava... Uma ingenuidade política, vamos dizer pode assim. Ser. Né? Então, no meu caso, ali como no sentido de pensar, ali no sentido do Bolsonaro, quando ele teve o eu autorizo do povo brasileiro, fazer uma intervenção dentro do TSE. Fazer uma intervenção central ali. Uma intervenção central, que existe esse dispositivo dentro da lei, da nossa Carta Magna. Não é uma intervenção de ditadura, nada disso, é uma intervenção local. Sim. Queremos transparência no processo eleitoral e o ministro é suspeito de presidir essa eleição. E colocava lá, OAB, quem seja, menos o ministro. Ia intervir. Ele ia botar moral na casa. Os ministros iam respeitar o Bolsonaro. Eles iam temer com respeito. O que o Bolsonaro fez? Não ligou, deixou lá, os caras foram abusar, tiraram, perturbaram tanto ele que tiraram todos os poderes de político do Bolsonaro. Todos os poderes. A gente sabe que ele não podia falar de vários temas de assunto nacional, ele não podia falar no processo eleitoral. Você disse que houve um amordaçamento, na verdade. Calaram o Bolsonaro, entendeu? Sabe por que o diretor da Polícia Federal está preso? Hoje está preso o diretor da Polícia Federal. Ele está preso porque é o seguinte, eles fizeram abordagem blitz no período eleitoral, porque nesse período eleitoral tinha maletas de dinheiro andando pelo Brasil, no norte, nordeste, para comprar voto. E muita gente foi presa, muito dinheiro foi pego. Que era uma fiscalização. Então eles achavam que era o quê? Perseguição. À esquerda. Quando eles ganharam, prenderam o diretor da Polícia Federal. Né? Está na cadeia, está preso. O delegado da Polícia Federal, que era o ministro de Segurança Pública do nosso país, de Justiça e Segurança Pública, o Anderson Torres, está preso. A liberdade está preso. Entendeu? Por quê? Porque fez um trabalho de investigação. Então toda essa turma que ficou na ameaça, que Bolsonaro não agiu, estão sendo perseguidos agora e punidos. Injustamente, mas eles estão criando crime para eles. Como criaram o crime para o Bolsonaro. E está inelegível. Então, o Bolsonaro, no primeiro passo, quando ele faz a reunião com os embaixadores, e o ministro Fachin dá uma resposta, que não sei o quê, ficou chateado e tal, e o ministro Fachin era o presidente do TSE naquela época, eu fazia uma intervenção. Nildo, me diz uma coisa. No TSE, intervenção no TSE. A gente já está caminhando para o fim, 2 minutinhos só, como já está pedindo ali tempo. Mas para a gente terminar, eu quero só que você me diga o seguinte: qual é o teu pensamento com relação ao poder de influência que teria uma eleição do Trump nos Estados Unidos com relação ao Brasil aqui e a eleição do Bolsonaro?
Por isso que eu estou te dizendo que existe possibilidade de Bolsonaro de ser candidato. Porque Trump ganha a eleição nos Estados Unidos tranquilamente nesse momento agora. Ganha. Ele está ganhando em vários estados, que são as preliminares ali, a pré-eleição deles, de delegados. Lá o Trump, ele chegava em audiência, brigava com o juiz que era oposição, falava mesmo. E o Bolsonaro, às vezes, as palavras que você citou, se sentia covarde, entendeu? Falava latim e não vazia. O Trump não, ele late, vai e faz. Ele late e morde. Vai, tá até o final desse jeito e o povo gosta disso. Que era para o Bolsonaro ter feito aqui no Brasil. Se o Bolsonaro tivesse feito isso no Brasil, o povo ia abraçar o Bolsonaro. Como o povo viu que o Bolsonaro estava de mole, se fazendo de frouxo, e aí deixou aí o mal ganhar. O mal prevaleceu. E com o mal prevalecendo, o povo desistiu, nem foi votar. Tanto que o Lula não tem o maior eleitorado de votos. Nós temos ali 2 milhões de votos entre a diferença do Lula para o Bolsonaro. Mas tem, sei lá quantos milhões que não foram votar, que não foram às urnas. Muito mais do que os 2 milhões. Ou seja, eleitorado que podia ser do Bolsonaro, que não foi, não vou, porque seja assim, não vai dar em nada, porque o homem não fez o que tinha que fazer. Então, Trump ganha a eleição nos Estados Unidos e Trump começa a olhar para a Venezuela, que já ameaçou a Venezuela. Tá? A Venezuela também deixou inelegível lá uma concorrente do Maduro. E o Trump falou que, ganhando a eleição, ele vai intervir na Venezuela. Os Estados Unidos vai intervir. E existe uma possibilidade de uma intervenção aqui no Brasil se a justiça não fizer a correção. Se a justiça brasileira não fizer a correção do erro que fizeram, de deixar Bolsonaro inelegível. Bolsonaro não é para ficar inelegível. Bolsonaro tem que voltar à vida pública. Quem decide se Bolsonaro é presidente ou não é o povo. Mas o homem tem que ser candidato. O Lula foi preso nas instâncias, foi ali simplesmente por uma canetada do Fachin, voltou, ganhou os ganhos do processo político e virou presidente da República. Estamos aí com o presidente da República que foi preso. E por que não vamos ter aí um ex-presidente, simplesmente porque teve uma reunião com o embaixador e vai ficar inelegível? Não, tem que deixar o cara ser candidato. Muito bem. Rapaz, por mim eu ficava conversando aqui com o Nildo mais umas 2 horas pelo menos. Mas chegamos ao final. Nildo, muito obrigado. Você está conosco, foi um prazer muito grande. A conversa correu muito bem, muito legal. Obrigado. Com certeza, nós e o público ouvimos muita coisa interessante e aprendemos também com você. Obrigado e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado.